Olá, telespectador da nossa gloriosa TV Candidez. Estamos aí com o nosso Gente da Gente e dispensa maiores apresentações porque Gente da Gente, o próprio título já indica que só vem aqui Gente da Gente. E hoje nós estamos trazendo Otávio Paiva. Quem seria Otávio Paiva? Agora que a câmera já vai focalizar o Otávio Paiva, você fica sabendo que é o nosso sempre presente culturalmente e mais tudo que mente, o Cuca da locadora. Delta Vid. Ô Cuca, a sua locadora, se eu não estiver exagerando, foi uma das maiores, se não dessa região, também do estado, né? Ela ficou entre as 5 maiores do estado, uma certa época, na década de 90, começo, e 2000 também. E como é que você começou a mexer com a locadora? Eu comecei quando eu voltei dos Estados Unidos. A gente, lá já tinha Blockbuster, tinha essas coisas, então a ideia nossa era montar aqui também, porque a gente sempre gostou de cinema, sempre trabalhou com cinema, então era um passo a mais pra gente. Aquilo foi em que ano, hein? A locadora mesmo apareceu em 91. Foi uma das primeiras da cidade ou a primeira? Tinha Casa Blanca, eu acho, tinha a Videoflash, que também eram nossos competidores e amigos, né? Você chegou a juntar quantos títulos? Gente, olha, a gente chegou a ter uns 30 mil. Foi uma coisa, sabe? É porque tinha muitas lojas, né? Foi muita coisa. Eu lembro que era a mais completa. Era, principalmente porque a gente dava muito valor a filmes de arte, filmes de faroeste, sabe? Filmes principalmente filmes de arte e musicais, que a gente realmente era talvez a maior de Minas em musicais. A gente comprava tudo de musical para poder oferecer. Desses musicais, né? Vamos começar falando de musicais, né? Cantando na Chuva foi o maior? Olha, é difícil falar, vou te falar. São tantos, realmente, né? O Cantando na Chuva eu até comprei. Eu tenho, acho que eu já vi esse filme uma dezenas de vezes. Né? Sing the Rain. Já vi de todas as maneiras possíveis. É maravilhoso, cara. Eu fiz até um especial aqui, que eu sempre faço, que ele fala Garcia Júnior e tal. Fiz um dedicado ao Cantando na Chuva. Ontem eu assisti um que você não sabe, Brigadum. Com Gene Kelly. Gene Kelly. A lenda eu esqueci, porque eu vi em inglês, mas é outro filme, é inesquecível. Cara. Já vi umas 10 vezes já. E cada o Pirata, né? O Pirata. Então, realmente, E agora fizeram, né? O La La Land. La La Land, eu vi, ganhou o Oscar, ganhou o Oscar e tal. É uma homenagem a Brigadum. Então, sempre, né? O presente dando aquele valor para o passado. Assim, Faroeste Unforgiven, que até foi o único que ganhou o Oscar, né? Foi, Os Imperdoáveis, né? A tradução literalmente é Unforgiven, isso, Unforgiven? Que não perdoa. Com o Clint Eastwood e o Gene Hackman. E o Morgan Freeman. Foi um dos últimos, assim, na tradição. Né? Sabe o que eu tenho dito aqui, sempre que eu falo sobre cinema com os convidados aqui? Que a gente está desperdiçando a pandemia. Pai, o cara assusta e tal. Mas por quê? Porque você tem muito espaço, muito tempo ocioso. E para quem não viveu a época de ouro que nós vivemos no cinema, principalmente hollywoodiano, seria uma boa oportunidade você pegar esse tempo e ver filme. É o que eu fiz. Eu também faço isso sempre. Ontem eu vi um do Humphrey Bogart, O Diabo Riu por Último. Excelente. O Robert Morley. Excelente. E outros atores da era do preto e branco. Realmente, né? O cinema é uma arte, realmente, que é a sétima arte, né? É verdade, é a sétima tudo arte. Nele, né? Você tem a trilha sonora, você tem os atores, você tem literatura. O Cuca está fazendo o lançamento do livro 1972, uma autobiografia romanceada. Ele é quem escreveu, ele pode explicar melhor, ele fala também sobre cinema, fala de tudo que marcou a vida dele. O livro, a partir ou focaliza o ano de 1972? Garcia, esse livro aqui, 1972, Feliz pode por um mostrar Bis. lá. Feliz por um Bis. Cá, né? Que inclusive tem a capa do Heraldo Alvim,
que é um desenho que eu tenho dele, que é maravilhosa. Então, o que foi? Esse livro, eu estava em 2019, estava cansado desse Brasil, estava dos momentos, aí eu falei, gente, se eu fosse fazer um ano sabático, eu iria para onde? Eu iria para 1972. Aí sentei e escrevi esse livro. Então, o que eu fiz? Eu literalmente voltei no tempo. Quem lê vai descobrir como. Cheguei em 1972 aqui em Divinópolis, a cidade tinha 80 mil habitantes. Você veio de onde? Eu vim do futuro. De volta para o futuro. Volta ao passado. Para o passado. E cheguei aqui, rapaz, estava a cidade tranquila. A 1º de junho aqui não tinha nem semáforo. Eles iam colocar durante 72, eu acompanhei durante o ano. Então era uma cidade pacata, calma. Você é natural de onde? Eu sou de Lorena. Lorena? São Lorena. Paulo, mas eu só nasci. Ah, eu sim. mudei novo para Passa Quatro, sul de Minas. Meu pai trabalhava na rede ferroviária, de lá nós fomos chegando para Divinópolis. 62, 61 nós chegamos aqui. Então eu estou com 60 anos de Divinópolis. Mas então eu volto em Divinópolis e não estou entendendo nada. De repente eu encontro com meu pai, que já faleceu há 40 anos. Encontro comigo, com 14 anos de idade. Então eu fiz eu não conseguia sair daqui. Fiquei aqui um ano nessa cidade. Então fui vivendo. E durante os tempos fui documentando as coisas que aconteceram no ano de 72. As semanas de arte, os festivais, o cinema, o cinearte, passando filme, o cine popular, o cine Divinópolis, cinealhando. Olha para você ver, 4 cinemas na cidade. Coisas que aconteceram aqui. Spardini carregando dinheiro na mala. Spardini, fantástico. Spardini, o Glaci, novinho. Glaci Menezes. Glaci novo lá no Cine Alhambra. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei tudo aqui nesse livro, tudo que eu vivi. Então, 80% é verdade, 20% é mentira. Porque 20% faz o preâmbulo. 20 é o que eu vivi, né? Mas o que o rapaz Otávio lá, que estava lá, tudo foi... Porque foi um ano, Garcia, um ano que eu me modifiquei. Eu era um adolescente, só jogava bola e tal. E fiquei conhecendo pessoas ligadas à arte, à cultura, de Divinópolis. Aliás, você foi secretário de Cultura, né? Fui, anos depois. Então eu fui me envolvendo. Então é um ano que é o ano mirabilis que a gente chama, né? Que mudou minha vida e eu, né, larguei de umas coisas, passei a ser... Então foi importante para mim. Então foi por isso que eu fiz esse livro. Você foi secretário de Cultura do Domingos Sábio? Domingos, é isso. Isso aí foi depois, né? Bem 15 mais anos recente, depois. E gostou da experiência? Olha, mesmo com as faltas de recursos, que a gente sabe que não tem. Eu só entrei porque ele foi lá em casa me pedir, porque eu não teria interesse nisso. Mas eu fiz um desafio com ele. Olha, eu aceito se você apoiar a construção do Gravatar. Ele falou, carta branca. Aí, cara, eu fui. E conseguimos, tá aí hoje. Aquela obra da reforma do Gravatar, começou, a instalação do teatro... Já estava em andamento. Tudo aquilo que foi concluído, então. Estava em andamento. O que eu fiz? A gente juntou uma turma, não estou sozinho, né? Claro, isso aí é um trabalho de várias pessoas. Fizemos um projeto, o primeiro projeto, que foi aprovado pela lei estadual. E, aprovado, eu fui no presidente da Uzi Minas, daqui de Divinópolis. Eu falei, olha, nós estamos com um projeto aprovado, a Uzi Minas pode bancar? Falei, pronto, está aqui. Aí, depois disso, eu saí, porque minha missão era essa. Mas fez do jeito que você queria, satisfez a sua expectativa? Não, é muito difícil. A questão política é complicada. Você quer fazer, vamos supor, a cultura tem 1%. Então você tem vontade, você entra com a vontade de fazer as coisas e esbarra nessa dificuldade, porque você não tem como, sabe? Então você quer fazer um festival, você não pode. Não é a política, é a politicagem que é complicada. É a realidade, né? A gente entra com sonhos e tudo, né? Mas a realidade ela é tortuosa. Eu não quero diminuir os políticos, eu acho que a política é importantíssima. Claro. Né? E o que eles fazem e tal. Agora, é um jogo
sabe, porque a pessoa tem que ter estômago. E eu não tenho, eu não consigo. Então eu preferi me afastar e continuar a ser do jeito que eu sou. Está tudo no livro aí? Não, nesse livro nós estamos em 72. Isso aqui, tudo que está aqui, se passa no ano de 1972. Eu pensei que fosse a partir, porque ainda não li. Não, é só, eu vou até no 31 de dezembro, eu passo o Réveillon aqui no Divinópolis Clube, aqui com a banda. Esse período a partir de 72. Não, é só esse ano. Pra você ver, só esse ano deu isso aqui. Eu tive que cortar muita coisa. Você não imagina o que tinha em Divinópolis, o Garcia? Divinópolis era cidade cultural. Divinópolis era considerada a Cataguases, a nova Cataguases. O Glauber Rocha falou isso. Sabe, era cinema, era pintura, era música, teatro. Era uma coisa incrível, sabe? Então, era um ambiente, cara. Todo dia tinha uma coisa. Eu conto aqui, eu vou na exposição do Oswaldo, do Heraldo, eu vou no lançamento do livro do Oswaldo André, eu vou em peças de teatro. Aqui tem coisas aqui que a gente nem imagina quem veio aqui em Divinópolis. Eu costumo dizer o seguinte, Divinópolis é uma cidade... por exemplo, o nosso slogan e o nosso hino fala numa cidade oficina, numa cidade de trabalho. E toda essa manifestação cultural para uma cidade que é identificada pelas oficinas da rede, pelas siderurgias, né? Que é uma cidade de trabalho. Mas é meio estranho, né? Não é estranho. Sabe por quê? Porque no tempo que chegaram, vieram os franciscanos para Divinópolis. Isso muito em 1920. Isso baliza o tempo. Então, o que aconteceu? Com os franciscanos, a cultura ficou forte mais aqui. E eles trouxeram holandeses, pessoas, né? E foram ensinando. Então, muita gente, corais apareceram através dos franciscanos. Então, a história de Divinópolis, ela tem um tributo muito grande a eles. Então, isso aqui também é falado bastante aqui nesse livro. Conta essa história também dos franciscanos aqui. E em 72, né, tudo que se passa... Eu, de vez em quando, eu dou uma viajada aqui. Né? Aqui eu aproveitei para ir para o Rio de Janeiro. Vi a Leila Diniz viva ainda. Mas não podia chegar, privilégio, não né? podia chegar para ela e falar, não pega aquele avião. Chegou perto? Cheguei perto. Mas eu não podia atrapalhar a história. Então eu me dei o direito, por isso que chama romance, porque alguma coisa é inventada, mas 80% é verdade. Você teve um trânsito bom com essa turma, né? Como diz Leila Diniz, Como diz, homem tem que ser durão. Já fumei um cigarro e meio inarinho. Erasmo. Erasmo. Então, você teve um relacionamento bom com essa turma. A gente acabou conhecendo eles, né? Com o tempo. E, então, tudo que passou está aqui. Agora, chegou no final do livro, eu resolvi fazer um adendo com os discos, livros e filmes que passaram em 72. Então, eu fiz uma parte aqui que chama Anni Mirabilis. Isso é latim? É, do latim. É o ano memorável. Sei. Sabe? Anni Mirabilis, 72. Aí, rapaz, depois que eu acabei o livro, as pessoas, mas você esqueceu de falar do disco do... Eu falei, puxa vida, eu vou fazer... Aí escrevi um outro livro, agora só os livros, só os discos que saíram em 72. Deu 1.200 discos. Deu um livro de 250 páginas. Velho. Então, olha pra você ver a criatividade. Já foi lançado esse livro? Esse vai ser agora no final do ano. Então, até traduzir para o inglês, porque... São tantas... Você é professor de inglês? Sou professor de inglês. Professor de inglês. Esse eu traduzi para o inglês, por quê? Porque esse aqui tem disco que saiu na Islândia, na Finlândia, na Suécia. E aqui no Brasil, poxa, eu falo de Novos Baianos, do Gilberto Gil, Gal, Betânia, do Aguinaldo Timóteo, do Teixeirinha, né? Da Cláudia Barroso. De mãe e tal. Então, quer dizer, tudo... Cláudia Barroso? Cláudia Barroso lançou disco em 72. Diana, você lembra? A Lourinha. Lembro. E dos grandes, quer dizer, foi um ano, cara. Evaldo Braga. Evaldo Sorria, foi a última música que ele fez. Em 72, a gente não aguentava ouvir mais. Sorria, meu bem. Sorria. Faleceu com um acidente de carro.
pouco tempo depois, 73. Negócio realmente relâmpago, né? Então eu conto essas histórias, né? O Teixeirinha, fantástica a história do Teixeirinha. Você sabe a história dele? Não, assim, a biografia dele não. Ele foi casado com a Mary Terezinha. Que fazia até dupla com Dupla com ele. Tá? Ela separou dele. E ela era bonita, Ele não aguentou e morreu. de De paixão. tristeza. E fez uma música antes de morrer, explicando direitinho como que ele queria o funeral dele. Os amigos tinham que cantar isso. Rapaz, é impressionante. Então tem essas histórias, sabe? Que são bacanas. Eu tenho um telespectador, o apelido dele é Tião Boiadeiro, sabe? Gente fina da melhor qualidade. Depois você vai explicar para ele quem foi o Teixeirinha. Eu sei, né? Mas você explicando... vai. Coração de Luto. Ele fez, e é uma história verídica da mãe dele. Que a mãe dele tinha morrido. Vinha vindo da escola quando de longe avistei o rancho que nós morava, cheio de gente encontrei. Isso. Aí a mãe dele morreu queimada. Ela morreu queimada viva porque ela era epiléptica. Ah, tá. Os detalhes é que são importantes. Ela teve um ataque tipo e caiu numa fogueira. E ele tinha 9 anos. Ele conta essa história numa música que depois virou filme. Para quem não sabe, assim, não se situa bem nessa história do Teixeira, ele era gaúcho. Gaúcho. Vendeu milhões de discos. Foi um dos maiores vendedores de discos. Ninguém fala disso. Então eu fiz questão de trazer à tona isso. O que aconteceu nesse ano? Rapaz, é tanta coisa, Garcia, que realmente mudou a minha personalidade. Então, vamos supor, Novos Baianos, Acabou Chorar. Puxa, eu tinha 14 anos. LP histórico. Marcou, meu pai Moraes via, Moreira, que estava lá também. minha mãe cantava, Preta Pretinha. Quer dizer, Preta, isso foi, cara. Então, essas coisas que marcaram a gente. Jackson do Pandeiro, Jair Rodrigues. Jackson do Pandeiro, isso é uma figura ímpar Puxa na música vida, do né? Nordeste. Jamelão interpreta Lupicínio Rodrigues, 72. Jamelão interpreta Lupicínio Rodrigues. Isso então, tá tudo aqui. Esse aqui ficou pequeno, as pessoas reclamaram comigo. Li, falaram, pô, você não falou do... Eu falei, não, peraí, eu vou fazer um livro, então. Esse livro vai sair só em e-book, por enquanto. Porque ele ficou muito grande. Olha pra você ver. Um ano, Garcia. Hoje, pra gente descobrir uma música é uma dificuldade. Né? Foram 1.200 álbuns. 1972. Olha, nós vamos fazer aqui com a montagem e a competência técnica da nossa equipe, uma passagem de fotos. O Cuca você pediu para mim. O Cuca é um cidadão do mundo, né? Eu andei bastante. Habitou vários lugares, vários países. Tem fotos históricas aqui. Isso, inclusive, quando eu morei lá em Nova York, né, na década de 80 e 90, né? E uma dessas fotos que eu tenho muita honra, esse aqui eu estou com meu amigo GG, que é um dos maiores produtores musicais daqui de Divinópolis, né, do Brasil, Paul McCartney, todo mundo. Nós estávamos passeando em São Francisco, fomos na livraria do Laurence Ferlinghetti, que foi o lançador do pessoal da época lá, né, do Kerouac, do Jack Kerouac. O Jack Kerouac lançou o Beatnik, lançou o livro dele aqui. Então nós fomos lá. E em São Francisco eu fui visitar Alcatraz, a fuga impossível. A famosa prisão de Alcatraz, onde ficavam os mais perigosos. Eu tirei uma foto meio perigosíssima, que eu só achava que aqui... Qual o mais famoso que esteve aí? O Clint Eastwood, né? Ele teve aqui, mas outro que teve também foi o Burt Lancaster, que fez o Pássaro de Alcatraz, que é um filme maravilhoso, né? Aí, onde ficou Al Capone também. Isso. Preso aí. Isso. Então, Alcatraz é uma ilha em frente a São Francisco. Então, é turístico. Era uma fuga impossível. Dá mais uma mostrada no Alcatraz. Você, esse que está atrás das grades, é você? Sou eu. Sabe? Onde o Al Capone ficou, fiz questão de ir. Aí eu fui aonde? Eu fui lá no restaurante do Clint Eastwood. Na época ele era prefeito dessa cidade aqui, Carmel. Carmel é uma cidade entre São Francisco e Los Angeles. Aí nós fomos visitar o nosso velho e bom justiceiro no restaurante dele, o Hog's Breath. Em inglês quer dizer o bafo do porco. O restaurante, o nome dele é bem diferente. Fã número 1 do Shane. Um cara que entende de música como ninguém, de jazz, então fantástico, né? Aqui é o Kaufman Studio,
que eu trabalhei um tempinho lá em Nova York, onde todos esses filmes são passados aqui dentro. Eles criam as cidades todas no Kaufman, que é lá em Queens. Bacana demais. Aqui é o restaurante que eu trabalhei, que era era do Patrick Swayze. O Ghost. Ele tinha acabado de lançar o filme Ghost e o restaurante nosso aqui, a gente era super frequentado por esses artistas, a Demi Moore, Brad Pitt. É parceiro do Swayze no filme. Mas não queira trabalhar com eles, porque eles bebem muito e a gente, trabalhando de garçom, a gente sofria na mão deles. Só bebe. Só bebe. E a última que eu trouxe aqui é a grande musa, né, de Divinópolis, é a nossa Adélia Prado. A gente, numa comemoração lá do meu filho, do neto dela. E você estava me falando ali no setor de produção, que ela foi sua professora. A Adélia foi, né, a gente lembra direitinho, ela escrevia para o jornal A Semana. A gente nunca imaginava, de repente, em 75, ela lançou Bagagem. Carlos Drummond ficou louco com o livro. E Drummond é uma porta, né, maravilhosa, né? Abriu as portas para ela, através do Afonso Romano, pode esquecer do Afonso também, que foi importante. E ela tomou, lá nos Estados Unidos o pessoal conhecia ela. Você teve sempre esse contato, assim, muito evidente com o cinema americano, com as grandes produções que você cita aí e tal. Central do Brasil, da história recente da cinematografia brasileira. É um filme marcante, é um filme que me marcou muito, emocionante, que realmente E ela deveria ter levado o Oscar e não a Gwyneth Paltrow. Foi a Gwyneth Paltrow que levou o Shakespeare, né? Mas aí a política entrou no meio e ela não entrou. Mas agora, o cinema brasileiro é guerreiro. O cinema brasileiro é guerreiro, ele não desiste nunca. Eu tenho acompanhado, você sabe que eu sou um cinéfilo. Eu sempre estou assistindo. Nem a metade do seu tamanho como cinéfilo eu não tenho. Mas eu gosto e vejo documentários. Tem o canal Curta, né, que passa... Excelente. Outro dia eu vi uma entrevista com a Fernanda Montenegro falando sobre o Central do Brasil, como é que achou o menino para fazer o papel. 92 anos. Que ela tem, né? Fez e como agora. é que encontrou aquele menino, aquele ator mirim e tal, né? Incrível. É um negócio realmente maravilhoso. É incrível. Eu acho que a gente, um país... Eu estava vendo um documentário também sobre Pará, sobre Belém do Pará e coisa e tal. Eu falei, gente, como é que pode um potencial desse, um país com a diversidade dessa, um país com a riqueza dessa, ficar nessa tristeza de milhões passando fome, quase 20 milhões de pessoas? É difícil demais, realmente é. É uma situação que a gente, né? A maioria dos países europeus não tem uma população desse tamanho. Não tem. É um país difícil mesmo, né? Ele é cheio de contrastes, né? Então a gente vê o lado, né? O lado pujante do Brasil, né? Que é principalmente o lado cultural, né? O lado cultural, o lado ecológico também, que a gente está perdendo, né? Não podemos perder. Mas a cultura, as pessoas não entregam o ouro. Sabe, elas estão lutando, sabe, através da dificuldade, né, que nós estamos passando. E as pessoas não pararam de contribuir. Então, graças a eles, nós estamos passando essa pandemia, porque eles me ajudaram bastante. Eu assisti várias lives. É o que eu estou dizendo, grudado lá na televisão, nos aplicativos. Tem coleção de DVD até hoje. É claro, e aproveitando ao mesmo tempo, né, que o tempo ficou mais, né, espaçado para escrever. Então, é o que eu vou fazer agora. Eu vou lançar no final do ano, através da Boutique do Livro, esse novo livro, que também eu fico em 1972, né, só que chama Anne Mirabile, Musical Box. Aí é só disco. Eu falei, pô, mas... Você chegou a ter quantos discos, assim, misturando vinil com CD? Lá em casa eu devo ter uns 2.000. 2.000, não, deve ter mais. Tem uns 1.500 discos, vinis. Bom estado, maravilhoso. Eu gosto de ouvir, o som me atrai. Coisa do seu gosto, né? Tudo do meu gosto. Né? Mas o meu gosto vai de A a Z. Vai de aba
a Zequete. Boa. Diabo a Zequete. Então cabe tudo nesse baú, né? Mas principalmente música brasileira. Eu sou fanático com a música brasileira, gosto, né? E nesse livro aqui, nesse próximo livro, eu contemplo, porque o ano que vem vai fazer 50 anos. 50 anos de 72. Então vão haver várias efemérides por causa do 1972. E eu já vou estar na frente. 72 vai dar trabalho. Vai dar trabalho, porque 71 já teve documentários esse ano sobre 50 anos de 71. 71 foi o fermento para chegar a 72. Você atualmente está fincado em Divinópolis, né? Eu sou professor, né, atualmente, e produtor, né, escrevendo livro, criando musicais, né? Nós fizemos o Viva Noel, a Clementina de Jesus, e estamos estudando aí um próximo. Nosso tempo está acabando, mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. O seguinte, nós temos aqui, né, um bom nível de ensino superior e tal. O Cuca é uma figura exponencial que eu conheço há muitos anos, desde que eu cheguei aqui e comecei a frequentar a locadora Delta. Essa cultura aqui presente. Não vejo por que, por exemplo, que eu saiba, né? Você não faz parte aí de uma comissão, das nossas faculdades, do nosso ensino superior. Uma figura como você não está na presença, não. Tinha que estar sempre em contato, fazendo palestras, falando desses valores que você acabou de colocar aqui, da nossa própria Divinópolis. Isso não tem acontecido, não? Já foi mais. No momento, a pandemia também está dificultando as coisas bastante. Nós estamos arrumando aqui, desculpa, da pandemia, mas o negócio anda meio fraco. Anda difícil, mas eu estou sempre aberto para qualquer convite, né? Esse programa seu é um programa cultural, que para mim é uma honra. Eu estava fora, cheguei aqui para poder fazer. Então, para mim, eu sempre estou à disposição de qualquer grupo, pessoas, para poder falar o que eu posso, né? O que eu aprendi, porque eu sempre estou aprendendo, né? O que eu ensinei e eu aprendo também. Nós vamos fazer uma edição número 2, eu vou depois marcar com o Cuca, e aí tem muita coisa para falar. Tem o Noel, que foi um musical que ele produziu aqui, junto com os parceiros aí, Túlio Mourão, não sei o quê, parará. Aquele marcou época, né? Foi. Muito obrigado, nós voltaremos numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Garcia. Para trazer, né, essa fonte inesgotável de cultura, de sabedoria, que é o meu amigo Bondade sua, Otávio Paiva, o Cuca. Muito obrigado, Cuca. Obrigado, Garcia. Valeu.